Então, gente, boa noite. Vamos começar, então, nos preparando um pouquinho, né, para esse estudo. A finalidade desses nossos encontros é nessa meditação, nesse momento aqui, a meditação analítica. E quando chegar mais à frente, quando o Lama estiver falando da meditação, a gente pode aprofundar um pouquinho na meditação também. Mas agora a gente está focando um pouco na visão, assim, né? E entender um pouquinho, com todo o contexto da prática dos ensinamentos, né? Que é o objetivo um pouco desse livro, uma introdução geral. Então, a gente vai começar com um pouquinho de meditação, que o conteúdo vai ser meu... A gente vai iniciar o capítulo 3 hoje, e aí vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje, e aí a gente vai depois olhar, eu trouxe um PPTzinho sobre as 3 dimensões da consciência, para a gente dar uma olhadinha, até do livro dele, Felicidade Genuína, e aí a gente vai seguindo. Aí acho que a gente só vai concluir esse capítulo no encontro que vem. Mas aí a gente vai olhar aqui os temas que ele vai trazer, né? Ainda estamos dentro da perspectiva do contexto, assim, né? No capítulo 4 é que ele vai começar a falar do Buda e do caminho, assim, que o Buda descortinou, né? Agora ainda estamos no período de contexto para entender um pouco a abordagem que o Lama vai trazer, que é uma abordagem também muito prática, né? Você vê que o próprio subtítulo do livro, né? Ele diz, né? Uma abordagem prática de seus fundamentos, né? Do budismo tibetano para a vida moderna. Então, para ele poder dar uma abordagem prática para os ensinamentos do Buda, ele tinha que dar esse contexto mais profundo sobre né, a visão mais profunda. Ele já começa com a visão mais profunda do Buda. Nesse capítulo agora, ele vai começar a desvelar um pouco qual é a visão da consciência, assim, a natureza da realidade, né? Nesse capítulo ele começa a desvelar. E então, a partir daí é que ele vai trazer os ensinamentos do Buda. Mas já a partir dessa visão já mais ampla, né? Assim, de como é que o budismo encara, o que é o budismo de fato? É uma ciência da mente, é uma ciência profunda da mente. Não é uma religião convencional, não é um conjunto de dogmas, é um caminho muito experiencial, assim, muito prático. Assim. Toda a filosofia é para nos ajudar a entender a prática que precisa ser feita. Então, o caminho é nesse sentido. Assim. Então, a gente vai começar, para iniciar, para a gente preparar nossa mente para esse capítulo, iniciar esse novo capítulo, a gente vai encontrar uma posição confortável, vamos fazer um pequeno silêncio, tá? Deixa eu colocar aqui uma imagem para nos inspirar. Então, eu convido vocês a encontrar uma posição confortável, onde vocês estiverem, para a gente fazer esse pequeno silêncio. Estabelecer corpo, fala e mente em seus estados naturais. Deixa que o som do sino seja um sinal de que você relaxe e traga a sua consciência, sua atenção para o momento presente. Permita que sua consciência desça através do corpo, se dirija até o chão, até o contato do teu corpo com o chão ou com a cadeira. Simplesmente fique consciente das sensações onde o seu corpo está tocando a almofada, a cadeira, colchonete, e apenas descanse aí, quietamente, nesse espaço não conceitual, ou seja, observe apenas as sensações táteis diretamente. E desse lugar de confiança, onde do elemento terra, né, onde o seu corpo está ancorado, permita que a sua consciência então se eleve através do corpo, preencha todo o espaço do corpo e simplesmente fique consciente das sensações táteis que ocorrem em todo o corpo.
Se você notar alguma contração ou tensão em qualquer parte do corpo, à medida que você inspira, presta atenção nessas sensações, e à medida que você expira, simplesmente solte, relaxe. Relaxa completamente, soltando todas as tensões, permitindo que o corpo vá se acomodando na postura, se tornando quieto e relaxado. Você pode também trazer a sua atenção para a área da sua face, do rosto, soltando e relaxando todos os músculos do rosto. Solta a testa, as pálpebras dos olhos. Sente um espaço entre as sobrancelhas. Relaxa as tensões da testa. Relaxa também a boca, a mandíbula. Solta todos os músculos ao redor dos olhos. Deixa os olhos soltos e relaxados. E você pode descer para a região do pescoço, dos ombros, costas. Respira e solta as tensões. Dessa maneira, permita que todo o seu corpo esteja completamente relaxado, completamente à vontade. E a cada expiração, vá relaxando mais e mais profundamente, mantendo o corpo quieto, evitando qualquer movimento desnecessário. Deixa que apenas o movimento da respiração aconteça. Dessa maneira, estabeleça seu corpo em seu estado natural, num estado de conforto, quietude e vigilância. Agora, estabeleça a fala interna num estado de silêncio sem esforço. Para facilitar isso, simplesmente permita que a sua respiração se estabeleça em seu ritmo natural, sem controlar a respiração de qualquer maneira. Simplesmente permita que sua respiração flua naturalmente, sem esforço. Com cada expiração, aproveita para relaxar mais e mais profundamente o corpo. E também com cada expiração, deixe ir quaisquer pensamentos que tenham surgido, soltando-os alegremente. Fique atento e quieto ao final de cada expiração. Acompanha toda a expiração. E deixa que a próxima inspiração surja naturalmente, sem esforço. Como uma onda que invade a praia. E cada respiração deixa ir como a onda que se recolhe para o mar. Deixa que o corpo simplesmente respire por si mesmo, sem nenhuma intervenção de sua parte. E assim, permita que a respiração se estabeleça em seu ritmo natural. Agora, estabeleça a mente em um estado de conforto e relaxamento.
Durante esses minutos, deixe de lado todas as preocupações sobre o futuro e o passado, todas as expectativas e todos os temores. Solte quaisquer esperanças, medos, expectativas. Solte todos esses pensamentos. Tranquilize-se. Permita que sua mente permaneça despreocupada. Deixe que sua mente descanse na quietude do momento presente. Repousando nessa quietude, uma consciência brilhante e clara. Pensamentos continuarão surgindo, talvez imagens, emoções, mas simplesmente deixe que essas atividades venham e vão. Permaneça nessa quietude do momento presente, da consciência aqui e agora, clara. E apenas testemunhe os movimentos da mente. Permaneça na quietude da consciência, em meio aos movimentos da mente. Dessa forma, estabeleça a mente em seu estado natural, relaxada, quieta e clara. Por alguns instantes, ficamos assim, corpo relaxado, quieto e vigilante. A respiração fluindo naturalmente, sem esforço. E a mente relaxada, quieta e clara, repousando na quietude. Para iniciar, então, o nosso encontro, nós vamos examinar os motivos que nos trouxe até aqui para esse encontro. Que as nossas aspirações possam ser elevadas, para buscar conhecer melhor a nós mesmos, melhorar nossas relações, lidar melhor com as dificuldades, causar um impacto mais positivo no mundo. Que possamos estar abertos para receber as bênçãos dos mestres, dos professores, em especial, do nosso mestre Lama Wallace, que mantiveram e mantêm viva essa sabedoria que vai estar chegando até nós hoje. Possamos ser mais felizes e enfrentar melhor os desafios do nosso mundo. Então, estamos prontos para começar nosso estudo do terceiro capítulo. Vocês querem fazer algum comentário até aqui? Ou tem alguma coisa que ficou assim desses dois últimos encontros que vocês querem comentar antes da gente começar o capítulo 3? Se não tiver, a gente segue.
Eu vou tentar manter esse padrão, assim, que eu tentei começar aqui, né, de a gente estuda o capítulo, no final eu tento fazer um resuminho, assim, para a gente ir revendo, assim, quem não tem um livro, principalmente, para a gente ir vendo, né, em alguns capítulos vão ter alguns esqueminhas, talvez eu vou trazer, ou uma outra referência do Lama, de algum outro livro do Lama sobre o tema, então, para a gente ir, né, assim, estudando mesmo, assim, né, tendo essa vontade de entender, de compreender, de fazer os links, né, das fichas caírem, né? Então, um pouco nosso objetivo aqui do nosso grupo, né, estudar juntos aqui, sim, e nos encontrarmos com essa sabedoria do Lama Wallace, que ele é muito maravilhoso, assim, muito claro e muito didático, muito profundo também. Então, vocês têm alguma observação? Senão a gente segue. Diante do silêncio. Vou seguir. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa no chat. Desculpa, vou desligar o vídeo. Ok. Pronto, então vamos lá. Vou compartilhar o nosso texto. Bom, então, nós vimos o capítulo 1, né? O Dharma e os rituais de felicidade. O capítulo 2, a mais antiga das ilusões, né? No capítulo 1 ele deu ênfase aonde a gente está no samsara, né? Com as 8 preocupações mundanas, e como isso não nos leva a encontrar aquilo que a gente busca, que é a felicidade genuína, né? No capítulo 2, ele viu que essa visão, né, das 8 preocupações mundanas e da gente se ver preso nessa busca de felicidades, né? Que a gente vai vivenciar, a gente tem um problema bem grande, que é a ilusão de achar que tudo é impermanente, né? Na verdade, nós temos a ilusão da permanência, né? E a gente precisa olhar de forma profunda a natureza transitória de todas as experiências, principalmente da nossa vida, né? E aí, no capítulo 3, ele vai continuar um pouco sobre esse tema, né? Ainda da impermanência, assim, né? E principalmente da morte mesmo, porque um momento muito especial assim, para os contemplativos, é o momento da nossa morte, é um momento quando a gente compreende a natureza da consciência, essa continuidade da consciência, a gente vai ver que o momento da morte é muito especial. A gente tem uma oportunidade muito preciosa nesse momento, assim, né? Mas como a gente está agora, nos identificando com o corpo, com a nossa realidade aqui, né, transitória, a gente vai vivenciar realmente a morte é uma coisa muito é o fim para a gente, né? Então, o que é que quais são as premissas comuns então a respeito da morte? Na nossa concepção, na nossa visão, enquanto a mente está operando com essa mente dual, a morte é o fim, né? A morte é o fim. Então, ele vai dizer aqui, né? Então, ele, nesse primeiro tópico do capítulo, né, premissas comuns a respeito da morte, ele vai começar assim. Nossas crenças sobre a morte estão intimamente relacionadas com o senso de identidade pessoal. Quem morre, né, dentro dessa visão limitada, é a nossa identidade pessoal, que tá conectada de forma profunda com o aspecto transitório dessa, entre aspas, vida, né? Que seria o nosso corpo, a nossa personalidade, nossos papéis. Então, tá muito as crenças sobre a morte estão relacionadas muito profundamente com a nossa identidade pessoal. Aí vai estar corpo, papéis, né, história, pensamento, enfim. Né? Então, por exemplo, nós naturalmente nos identificamos com os nossos corpos. Quando olhamos no espelho, sentimos que estamos olhando para nós mesmos. Uma crença que conduz muitas pessoas a fazerem grandes esforços para melhorar a aparência que mostram ao mundo. Então, essa é a condição mais comum, né, que a gente está, e a gente é apresentado e a gente experiencia desde criança, né? A gente olha ao nosso redor e a gente vê isso, a gente se identifica com nossos corpos, os outros com seus corpos, respectivamente, e a gente faz tudo para proteger, melhorar, enfim, né? O nosso corpo e também nossos papéis, nossas identidades. Então, da mesma forma, identificamos os outros como sendo seus corpos. E isso pode contribuir para a nossa inquietação ou medo ao vermos um cadáver. O corpo está lá, mas a pessoa não.
filosoficamente, né, e nessa perspectiva, né, a gente ocidentais, inclusive, continua essa identificação com o corpo, mesmo depois da morte, quando a gente, nos processos, nossos rituais funerários, né, a gente coloca o corpo num determinado lugar, lá no cemitério, que a gente vai visitar, então a pessoa está ali, né, para a gente tem essa, que continua, inclusive, depois que a pessoa morre, né, a nossa visão. Já outras culturas têm outras relações com a morte, principalmente os tibetanos, que é uma relação completamente diferente aqui com os corpos, né? Os tibetanos, o corpo é matéria, enquanto depois que o processo da consciência sutil se desgarra do corpo, que as pessoas que são treinadas, isso fica bem evidente quando ocorre na hora da morte, então aí o corpo é apenas uma carne, que no caso dos mestres, eles cremam para poder obter as relíquias, porque aí são indicações da maturidade da prática daqueles mestres, e no caso das pessoas comuns, eles oferecem para os abutres, assim, eles não têm cemitérios, eles enterram o corpo no céu, né? Eles oferecem o corpo para o céu, assim. Então, eles oferecem a carne para os abutres. Né? Aí o Lama diz assim, eles não têm nenhum romantismo em relação ao corpo. Mas a gente tem essa identificação muito profunda com o corpo, inclusive depois da morte está lá, o corpo está lá naquela cova, um cemitério, bonita, poderosa, né? Então, a gente vê a casa do corpo está ali, né? A pessoa está ali. Aí sabe que o espírito, mas a pessoa está ligada àquele corpo ali. Aí ele vai dizer, então, filosoficamente, podemos então concluir que uma pessoa, dentro dessa visão, é apenas um corpo vivo e consciente. Partindo dessa premissa de que a vida e a consciência são apenas atributos produzidos pelo organismo físico, conclui-se que a morte extingue a pessoa. Restam apenas carne e osso em decomposição. Claro que aqui ele está colocando uma visão materialista, né? Claro que tem as visões espiritualistas, que vê que não, você é um espírito, que não explicam bem como é que é isso, o espírito e o corpo, não há uma clareza, talvez em outras tradições, de como é que isso ocorre, né? O que é esse espírito, quem tem essa visão, né, de que a vida continua de alguma forma, né, vai para o céu, enfim, mas não tem uma clareza de como é que isso se processa. Né? Já no budismo a gente vai ver que tem uma clareza profunda e, inclusive, é testável e experienciável, assim, né? E os contemplativos que já passaram por esse processo dão dicas profundas, assim. Então, tem muitos ensinamentos sobre o processo do morrer, do pós-morte, do renascer. Isso é bem mapeado, assim, por conta das experiências dos próprios contemplativos, né? Que já passaram por esse processo e conseguem dar indicações e fazem uma prática tão profunda que eles conseguem experimentar essa consciência da morte no processo da meditação, inclusive. A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho aqui, o Lama vai comentar. Então, mas aqui ele está trazendo uma visão materialista, né, assim, de que muitos têm essa compreensão. A ciência hoje, a maioria tem um pouco essa compreensão, né, de que dessa premissa de que a vida e a consciência são atributos produzidos pelo organismo físico, pelo cérebro, né, e conclui-se que a morte extingue a pessoa. Restam apenas carne e osso em decomposição. Aí ele vai dizer, é importante reconhecer que essa hipótese é anterior ao surgimento da ciência. Antes da ciência surgir com todos os as suas teorias, mais recentemente com as teorias mais da neurociência, que estudam agora o cérebro, já se tinha essa concepção de que a morte, né, extingue a pessoa. Restam apenas carne e osso em decomposição. Aí o espírito vai para algum lugar, que não se sabe bem definir, né, mas pronto. Aquele ser deixou de existir, ele não aparece mais. Assim. Embora muitos cientistas modernos adotem esse ponto de vista, que ele diz, né? Embora muitos cientistas modernos adotem esse ponto de vista materialista, ele nunca foi verificado por meios científicos. Na verdade, o Lama vai trazer muitas evidências disso, que ele é físico, ele mantém esse acompanhamento, né, ele conhece toda a história da ciência e principalmente da ciência mais moderna, né, da mecânica quântica, da física quântica, e ele sempre tem trazido para a gente nos retiros muitas referências, então, e essas referências estão todas nos livros deles. Se a gente for olhar de forma profunda, ele vai trazer.
Ele vai dizer, embora muitos cientistas modernos adotem esse ponto de vista, ele nunca foi verificado por meios científicos. Na verdade, grande parte das pesquisas em biologia, por exemplo, é conduzida com base nesse pressuposto, sem nunca questioná-lo, de que a vida e a consciência são apenas atributos produzidos pelo organismo físico. Então, hoje está se claramente, a consciência surge do cérebro. O cérebro é quem produz a consciência, essa é da visão dos neurocientistas materialistas. Então, a crença de que os eventos puramente físicos são inteiramente responsáveis pelo surgimento da vida e da consciência está tão profundamente enraizada na ciência moderna que tornou-se praticamente uma espécie de doutrina científica, de que a consciência é um produto, uma função do cérebro, ou seja, da matéria. A matéria produz a consciência, dentro dessa visão atualmente materialista da neurociência, que é uma parte assim, né, da grande parte dos cientistas. Nós olhamos para o mundo através dos sentidos e percebemos cores, sons, cheiros, gostos e sensações táteis. Como é que a gente, né, vê o mundo? Não tem outra forma de ver o mundo senão através dos 5 sentidos físicos. E da mente, que depois a gente vai olhar, né, com mais calma, ele vai explicar mais à frente, né, como é que essas consciências funcionam, né, os 8 níveis de consciência. Então, nós olhamos para o mundo através dos sentidos e percebemos cores, sons, cheiros, gostos e sensações táteis. Todas essas sensações são subjetivas, já que existem apenas em relação aos nossos sentidos. Não tem como nada ser experienciado se não for através dos sentidos. O que está realmente lá fora, no mundo objetivo, independente das nossas percepções? A gente não tem como mostrar. O materialismo científico contemporâneo afirma que a realidade objetiva é composta inteiramente de matéria e energia, e que a realidade tem sido assim desde a origem do universo. Então, ela exatamente mostra uma coisa completamente contrária à nossa experiência. Já que tudo que a gente experiencia vem através dos nossos sentidos, são aparências que surgem aos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, e aí a mente conceitual que dá significado, mas o materialismo científico contemporâneo afirma que a realidade objetiva é composta inteiramente de matéria e energia. Eles não consideram a consciência como um fundamento da experiência. Eles consideram fundamental matéria e energia. E a consciência surge daí. Nesse sistema científico, a consciência é uma propriedade emergente do sistema nervoso, né? Todo o sistema do cérebro. E o sistema nervoso é composto inteiramente de matéria e energia. Então, a matéria e energia que se complexou nesse arranjo que hoje é o nosso cérebro, é que produz a consciência. O materialismo científico oferece um relato bastante plausível da evolução a partir de átomos e energia até o surgimento da mente humana. Se a gente for olhar a história um pouco da evolução, dessa visão da ciência, ela vai mostrar um pouco isso, né? Lama traz muito, tem um livro Mente em Equilíbrio, que ele vai trazer um pouco como é que ele mostra, como é que a ciência apresenta. Primeiro tem as coisas, tem o universo físico, biológico, para depois surgir a consciência, o psicológico, assim. Então, a ciência vai evoluindo a partir desses pressupostos, assim. Primeiro a física, depois a biologia, para depois a consciência, né? Depois a psicologia, que vai surgir depois. Assim. E agora, mais recentemente, a neurociência. Né? Ele vai dizer, o materialismo científico oferece um relato bastante plausível da evolução a partir de átomos e energia, até o surgimento da mente humana. Essa teoria afirma que, em algum momento, no início da história do cosmos, se aceitarmos a teoria do Big Bang, átomos se agruparam em moléculas. Essas moléculas possuíam novas propriedades. Uma molécula de H2O, por exemplo,
tem qualidades que não são encontradas em nenhum dos seus componentes atômicos de hidrogênio e oxigênio, nem individual, nem coletivamente. Por exemplo, ele vai dar um exemplo aqui, né? Então, a gente tem os átomos, que depois se agruparam em moléculas. Então, os átomos de hidrogênio, que existiam separadinhos, de oxigênio, se agrupam e formam uma molécula de água. 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio formam uma molécula de água. Aí ele vai dizer, esse novo arranjo gera uma outra qualidades que os átomos não têm isoladamente. Por exemplo, ele vai dizer, tomemos algumas de suas propriedades da água, da molécula da água, óbvias, que é a água congela a 0 graus Celsius, é líquida a 20 graus, e os sais dissolvem-se nela. Esses atributos, que não são encontrados nos átomos individuais de hidrogênio e de oxigênio, que compõem a molécula da água, são, portanto, chamados de propriedades emergentes dessas moléculas. Então, a liquidez, a umidade, o fato de ter a capacidade de dissolver sais, são propriedades emergentes da molécula. Né? Ele vai dizer, essa teoria afirma também que, durante a evolução do cosmos, foram criadas moléculas cada vez mais complexas, como os aminoácidos e o DNA. Estas também eram simplesmente configurações de matéria e energia, mas exibiam propriedades emergentes exclusivas, devido às suas organizações mais complexas, os aminoácidos e o DNA. As moléculas orgânicas, então, combinaram-se para formar organismos unicelulares, bem como o vírus, que não pode ser classificado com certeza nem como vivo, nem como não vivo. No caso dos organismos unicelulares, a vida emergiu como uma propriedade das moléculas que compõem a célula. Isso aqui ele está trazendo a visão materialista, ou seja, da consciência, de que a consciência emerge da matéria. No caso dos organismos unicelulares, a vida emergiu como uma propriedade das moléculas que compõem a célula. Por fim, as primeiras células, com um sistema neural como a hidra, por exemplo, evoluíram, e a partir desse ponto, podemos falar de uma consciência primitiva como propriedade emergente aí dessas moléculas mais complexas. A teoria conclui, essa teoria, né, materialismo científico, conclui que a consciência humana, com toda a sua complexidade, é meramente uma propriedade emergente de uma configuração muito mais sofisticada de matéria e energia. O corpo humano, o cérebro, que evoluiu de acordo com as leis da ciência natural. Certo? Então, isso aqui ele está mostrando como é que a visão materialista mostra que a consciência é uma propriedade emergente da matéria, do cérebro, do sistema neural. Agora, vamos voltar à molécula de água. Se a configuração dos seus átomos individuais, o H2O lá, né, molécula de água, se a configuração dos seus átomos individuais, hidrogênio e oxigênio, for destruída e os átomos se separarem, as propriedades únicas da molécula não irão para lugar algum. Essa fluidez, o congelamento não vai para lugar nenhum, elas desaparecem porque elas surgem desse arranjo de moléculas, H2O, né? Como esse arranjo se desfaz, essas propriedades emergentes da molécula de água, elas simplesmente desaparecem, uma vez que a organização de matéria e energia, a partir da qual elas surgiram, não está mais presente, não tem mais a molécula de H2O. Isso é igualmente verdade, de acordo com o materialismo científico, com respeito à consciência humana, ou qualquer outra, já que é também uma propriedade emergente, ou seja, quando o cérebro, essa condição, essa configuração se desfaz no momento da morte, a consciência também se desaparece, não vai para lugar nenhum. Certo? Essa é a visão do materialismo científico, de que a consciência tanto surge da matéria, como também, na hora que a matéria se desfaz, ela desaparece, não vai para lugar nenhum. Quando o sistema neural deixa de funcionar, dizem os materialistas, a consciência desaparece, sem deixar vestígios. As implicações desse ponto de vista a respeito da natureza da morte são claras. A consciência individual desaparece e resta apenas uma configuração de matéria e energia em decomposição. Então, essa é a visão do materialismo científico,
para que esteja coerente com a teoria que explica, né, todo o surgimento das propriedades emergentes das matérias, eles usam a mesma lógica para explicar o surgimento e o desaparecimento da consciência. Aí o Lama coloca, né? A ciência a gente tem esse livro do Lama, Investigando a Mente, que ele traz de forma bem profunda claro, aqui ele vai trazer os ensinamentos de Vipassana, do Vajra, da essência Vajra. Mas ele faz uma introdução nos primeiros capítulos aqui, ele vai trazer exatamente a natureza da mente, assim, e a natureza da consciência. Aí ele vai, nos primeiros capítulos, ele traz muitas referências, traz uma explicação mais detalhada desse capítulo aqui. Se vocês quiserem aprofundar, alguém tiver interesse, eu sugiro vocês darem uma lida nesse livro, Investigando a Mente, do Lama, sobre essa visão da ciência e como ela rebate com a visão dos contemplativos. Aí ele vai dizer, então, aí vem para o tópico, a ciência é objetiva? A teoria acima, né, desse materialismo científico de que a consciência surge da matéria, ou de que a consciência é propriedade emergente do cérebro, então a teoria acima é plausível e inteligentemente concebida. Seus proponentes continuam a insistir, no entanto, que ela é verdadeira e que as teorias incompatíveis são não científicas. Então, não só ela é inteligente, é plausível, faz sentido dentro dessa perspectiva, no caso, se você estudar as propriedades emergentes da matéria, mas ele diz, eles não só, eles partem de um pressuposto de que ela é verdadeira, essa teoria, né? É verdadeira, e que tudo aquilo que foi incompatível com ela é não científica. Ou seja, tem um preconceito de base já. Esse termo não científica, termo que é muitas vezes usado como sinônimo de irracional. Então, tudo aquilo que não couber dentro dessa visão, para o materialismo científico, é não científico, ou irracional. Então, se formos adotar essa teoria como objetivamente verdadeira, devemos ter uma boa compreensão do que se entende por energia e matéria, já que eles são o fundamento da realidade para os cientistas, né? Mas aqui, o Lama vai dizer, e nos retiros ele traz muitas referências de muitos físicos sobre isso, ele vai dizer, mas aqui nos deparamos com problemas, ou seja, sobre se ter uma boa compreensão do que se entende por energia e matéria. Ele vai dizer, aqui já a gente depara com muitos problemas. Ele vai dizer, o físico Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel, afirma que a ciência moderna não tem noção do que seja energia. E embora os cientistas acreditem quase unanimemente na existência de átomos, as suas opiniões sobre o que é um átomo variam muito. Alguns físicos notáveis acreditam que sejam meras propriedades do espaço, porque já tentaram encontrar as partículas, cada vez que eles chegam perto das partículas, não chegam nas partículas, né? Últimas. Já dividiram o átomo, no nosso tempo era núcleo, átomo e elétron, depois, com a evolução da ciência, já vieram outras quarks, outras, que eu nem sei agora que partículas, que nomes que eles estão dando para essas mini partículas que eles vão descobrindo quando eles vão tentando investigar o átomo, né? Vão profundo. Então, ele vai dizer, alguns físicos notáveis, o Prêmio Nobel, o Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel, afirma que a ciência moderna não tem noção do que seja energia. E, embora os cientistas acreditem quase unanimemente na existência de átomos, as suas opiniões sobre o que é um átomo variam muito. Alguns físicos notáveis acreditam que sejam meras propriedades do espaço. Outros afirmam que são conjuntos de relações, porque eles vão estudar as partículas e ver como as relações entre elas. E outros ainda, incluindo o notável físico Werner Heisenberg, negam que sejam coisas materiais. Então, aqui já tem um problema profundo, assim, no ponto, na física mais elementar, então, eles começam a ter as divergências, né? Particularmente quando nos aventuramos no domínio da mecânica quântica, que vai estudar, que é o estudo das partículas, né, dessa realidade subatômica, nos deparamos com as declarações dos físicos mais importantes de que não apenas a energia,
mas toda a matriz de partículas elementares são simplesmente construtos das nossas teorias. São apenas informações que a nossa mente, a nossa consciência, a partir dos modelos de medição, constroem, dão nomes. Tanto que aquilo que a gente tinha como a base do átomo já se transformou em outras coisas. Né? Porque, na realidade, à medida que a medição vai se aprofundando, as formas de medição vão se aprofundando, a gente vai dando novos nomes para aquilo que vai encontrando. Então, na verdade, ele vai dizer, né, na mecânica quântica, o ponto é que toda a matriz de partículas elementares são simplesmente construtos das nossas teorias. Então, são informações significativas que a gente vai encontrando e dando para o que a gente vai encontrando, que os físicos vão encontrando. Assim, o físico John Gribbin sugere até mesmo que as partículas subatômicas não existiam antes de serem observadas neste século. Então, à medida que a gente vai, é como se a mente, o processo de observação vai criando a realidade, vai dando significado para a realidade. Alguns cientistas reconhecem que as teorias físicas são criadas pela mente humana e que as observações das partículas elementares são funções da consciência humana. Nesse livro, Investigando a Mente, ele vai trazer isso aqui de forma bem mais explicada, assim. Vai dizer que se acredita, né? Eu acho que eu tenho um pedacinho aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É porque é bem complexo isso aqui. Realmente tem que ler com muito detalhe aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu estava olhando aqui, ele faz um recorte aqui. Só uma coisa que é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ele disse, na visão convencional da relação entre observadores e mundo objetivo, é de que a matéria produz informações, e as informações possibilitam que os observadores estejam cientes da matéria por meio de medições. Isso pode ser descrito como uma sequência, para essa visão convencional. Tem a matéria, aí você consegue obter da matéria informações que ela produz, e aí surgem os observadores, as teorias, enfim. Aí ele vai dizer, Wheeler, que é esse físico quântico, ao contrário, propõe que a presença de observadores possibilite o surgimento de informações, pois não há informações sem alguém que seja informado. Matéria é uma categoria construída a partir de informações. Assim, Wheeler inverte a sequência. Esse físico quântico, ele diz, primeiro tem os observadores, a consciência, depois surge a informação, e depois surge a categoria, que é a matéria. A matéria é uma categoria, que surge a partir do que se é observado. Então, ele inverte completamente aqui a visão, né, dos materialistas. Então, ele vai dizer assim, então, assim, com base na física moderna, a hipótese aparentemente, alguns cientistas reconhecem que as teorias físicas são criadas pela mente humana e que as observações das partículas elementares são funções da consciência humana. A consciência obtém informação e aí surgem as formas, os nomes, aquilo que é visto, os objetos. Aí. Então, assim, com base na física moderna, a hipótese aparentemente ultrapassada de que o mundo físico que experienciamos é uma propriedade emergente da consciência, ou seja, o contrário, né? Aqui ele está dizendo, na física moderna, a hipótese aparentemente ultrapassada, porque eles encontram que isso é não científico, de que o mundo físico que experienciamos é uma propriedade emergente da consciência, parece ser, pelo menos, tão plausível quanto o ponto de vista oposto do materialismo científico. Essa situação cria problemas de circularidade. Quando partículas, porque está dizendo aqui, os físicos, ele citou um físico aqui, né? Os físicos mais modernos reconhecem isso, que há primeiro a consciência, o observador, depois a informação, depois há o que é observado. Aí ele vai dizer, então, quando ele diz, essa situação cria problemas de circularidade. Quando partículas de energia e matéria são estabelecidas por alguns físicos como sendo construtos da mente humana, parece estranho, por exemplo, sustentar ao mesmo tempo a afirmação de que a mente seja um mero subproduto dessas mesmas entidades físicas.
Então, porque essas teorias, por exemplo, que os físicos quânticos começam a encontrar no mundo subatômico, não estão sendo cruzadas com a visão dos pesquisadores sobre consciência, sobre neurociência, enfim, né? Os pesquisadores sobre a consciência. Então, é como se isso acontecesse num aspecto da realidade, mas a consciência fica estranha, a consciência emergir da matéria, né? A partir dessa perspectiva, né? De que o mundo físico é um construto da consciência, da mente humana. Ele vai dizer, então, isso gera um problema. Essas questões que atingem os fundamentos da física e da ciência como um todo clamam por uma maior compreensão sobre a natureza da consciência. Então, isso é o que o Lama Alam, que tem participado, né, que apesar de, né, além de ser um físico, ou seja, ele estudou as bases, os fundamentos, né, da física, de acompanhar, inclusive, de forma atualizada o que está acontecendo nas descobertas mais recentes, e de ele ter participado dos diálogos, né, que o Dalai Lama construiu no Mind and Life com os cientistas há mais de 30 anos, ele foi, inclusive, tradutor do Dalai Lama nesses diálogos, então o Lama Alam acompanhou um pouco esse movimento, né, esse espaço de colaboração dos contemplativos com os cientistas, e, inclusive, é o que move ele para o projeto de vida dele, que é de fazer os centros de estudos da consciência, que agora já estão funcionando, né? O primeiro lá nos Estados Unidos. Então, ele vai dizer, então, essas questões que atingem os fundamentos da física e da ciência como um todo clamam por uma maior compreensão sobre a natureza da consciência. A maneira materialista de reduzi-la a um subproduto acidental de matéria e energia não oferece nenhum caminho para se chegar a essa compreensão. Essa questão é vital para se compreender um universo animado e inanimado. Então, para a ciência, isso está em aberto, porque tem a visão clássica ainda operando em vários níveis, tem a visão quântica andando, caminhando, mas elas não ainda conversam de forma profunda e não há uma mudança de perspectiva em muitas áreas, principalmente sobre os estudos da consciência, da psicologia, da mente humana, enfim, né? Então, quando se trata de compreender átomos, energia e outros fenômenos naturais, os cientistas criam teorias que esclarecem os eventos observados e os tornam previsíveis. Graças a essas teorias, os fenômenos surgem não como eventos aleatórios, mas como eventos que seguem leis naturais. Então, quando ele diz, né, quando se trata de compreender átomos, energia e outros fenômenos naturais, ele não está falando aqui da consciência, né? Os cientistas criam teorias que esclarecem os eventos observados e os tornam previsíveis. Vão surgindo as leis todas, né, de Newton, a conservação, né, a lei da gravidade, vão surgindo várias leis, porque elas estão sendo produzidas pela observação de um aspecto da realidade, mais grosseiro. Então, graças a essas teorias, os fenômenos surgem não como eventos aleatórios, mas como eventos que seguem leis naturais. No entanto, é bem conhecido entre os físicos, embora não amplamente divulgado para o público leigo, o fato de que duas ou mais teorias podem ter o mesmo poder explicativo e preditivo e ainda assim ser incompatíveis. Isso não deve nos impedir de criar teorias mais abrangentes, mas deve nos levar a questionar quais de nossas teorias, se houver, são de fato verdadeiras em qualquer sentido puramente objetivo. Então, ele está dizendo aqui que não é sabido pelo público leigo que, na verdade, existem esses vários níveis onde as teorias vão operando, e elas funcionam dentro de um determinado nível, ela funciona bem e explica aqueles fenômenos, mas num outro nível, aquela teoria já não explica, ela já não dá conta, por exemplo, a física clássica não dá conta do mundo quântico. O mundo quântico já vai ver outra perspectiva da realidade, na nossa perspectiva comum, né? Então, as partículas, o comportamento das partículas de energia subatômicas são completamente diferentes do comportamento dos corpos grosseiros, né? Então, ele vai dizer, então, tem essa coisa. Existem teorias que dão cabo de alguns fenômenos, e elas constroem a realidade de um certo jeito, mas tem outras teorias que vão dar cabo de outros fenômenos que vão dar significado para aqueles fenômenos, mas elas podem, inclusive, ser incompatíveis, certo?
Aí ele vai dizer, isso só mostra que a gente tem que examinar as teorias. Está sempre atento para quais são os pressupostos que a gente está operando, né? Para a gente poder encontrar as teorias mais abrangentes, que possam abarcar mais, explicar a realidade de forma mais profunda, né? Aí ele vai trazer aqui esse próximo tópico, que é o ponto. Da mesma forma que ele vai dizer, né, que na física comum, convencional, tem o princípio da conservação da massa e energia, para os contemplativos, para os cientistas da mente, que são os contemplativos, né, profundo, que abriram esse caminho, mapearam esse caminho, estão mapeando esse caminho, estão mapeando, porque a gente está sempre em evolução, né, nesse ponto aqui também. Como a ciência também está progredindo, as ciências contemplativas também estão trazendo novos mapas para isso, né? Então, o budismo tibetano, por exemplo, é um caminho muito precioso e que mapeia de forma muito detalhada todos esses processos. Aí o Lama Wallace trazendo, por exemplo, os ensinamentos de Dudjom Limpa, com todos os seus detalhes sobre como é que funciona, né, a consciência, né? Aí, nesse tópico agora, ele vai falar sobre a conservação da consciência, que para a visão materialista, lembra? Ela, como é propriedade emergente do cérebro, quando o cérebro se dissolve, acabou a consciência. Não se conserva, vai-se embora, né? Mas aqui, dentro da visão dos contemplativos, existe o princípio da conservação da consciência. Então, ele vai dizer, embora... Deixa eu ver se eu... Bom, o tema hoje é bem complexo aqui, a gente não vai poder, eu não tenho condição nenhuma de aprofundar isso com vocês, né? Mas a gente vai olhar o que ele está trazendo de forma simplificada aqui, que a gente depois tem muitos outros livros que ele aprofunda, né? Como esse que eu comentei, Investigando a Mente, ou Mente em Equilíbrio, também ele traz uma coisa bem interessante, que ele vai comparar ciência, religião e filosofia. Então, vamos passar por ele aqui. Mas agora, nesse próximo tópico, a gente vai ler o primeiro parágrafo, a gente vai dar um stop e vai olhar o modelo de consciência do budismo, tá certo? Como é que os contemplativos veem a consciência. Tudo bem? Então, tá. Vamos seguir. Deixa eu seguir aqui. Então, nós estamos no tópico aqui, né? Vai começar agora o tópico, a conservação da consciência. Embora a discussão acima possa parecer um longo desvio do tema anunciado sobre a natureza da morte, porque o tema do capítulo é morte, sem saída, né? E como é que a gente se relaciona com a morte, né? A gente tem uma sensação de fim com a morte, né? Porque a gente tem uma ligação com a nossa vida está ligada à identidade pessoal, com o corpo, enfim. Ele vai dizer, então, embora a discussão acima sobre ciência, a objetividade da ciência, possa parecer um longo desvio do tema anunciado sobre a natureza da morte, ela é diretamente relevante para a compreensão da natureza da consciência, que, por sua vez, é fundamental para a compreensão budista da morte e das suas consequências. Aqui está o link. De por que o Lama tem essa preocupação de nos trazer, inclusive, a fazer essa ponte do que os contemplativos experienciam na prática profundas de meditação, onde acessam todas essas camadas, né, da mente, da consciência, e como é que os cientistas estão vendo a realidade hoje, porque nós damos muito crédito à ciência hoje. Importante. Mas só que a ciência está presa em muitos pressupostos que ainda travam o processo das descobertas, né? Opa, Matias, vamos lá. Desmuta aí, Matias. É como isso, Flori, né? Also, na ciência mesmo, existem muitas diferentes as teorias hoje sobre a consciência. Sim. Also, não é como isso que todos os cientistas acham que consciência é puramente uma função dos neurônios do cérebro. Temos diferentes hipóteses e teorias, tá? Uhum. Tem, por exemplo, tem um grupo de físicos, por exemplo, o Miguel Nicodelis. Tem outros que trabalham, em princípio, com modelos ou com teorias, de uma consciência fora do nosso cérebro. Tem isso. Né? Só, até hoje, ninguém conseguiu mostrar isso, ou não tem evidência. Isso é o problema. Né? Então, como o Lama Ellen Wallace fala, aqui tem um monte de teorias que são incompatíveis, né? São teorias incompatíveis,
mas nenhuma teoria até agora é realmente fixa, ou realmente se pode dizer, ela é a solução. Não tem uma solução. A ciência não tem uma solução para isso. É como isso, na ciência, cada teoria descreve uma parte da realidade. Né? Cada teoria, isso é a teoria da relatividade, a teoria física quântica, a teoria da evolução, né? E eu posso ver se, eu posso falsificar a teoria, eu posso dizer se encontro algo que é contraditório a essa teoria. Tá? Isso é a maneira de falsificar teorias científicas, né? E o problema é, né? Falando sobre a consciência, né? Você é biólogo, não? Eu sou biólogo, exatamente, né? É difícil realmente de combater essa ideia materialista, ja? Que a consciência é meramente uma função do cérebro e nada mais. Mas é uma discussão. Não sei se você conhece, tem alguns cientistas que estão podendo sair dessa caixinha e pelo menos investigar a partir de novo do pressuposto de que a consciência é fundamental. Por exemplo, Donald Hoffman, né? Donald Hoffman está fazendo essa pesquisa. Roger Penrose, por exemplo, ele coletou um volume enorme de trabalhos físicos que postulam realmente que consciência é algo fora do nosso cérebro. Que consciência é fora de nós. Consciência é em cada canto, tá? Pois é. Só que o problema é que falta metodologia para eles, né? Mas falta metodologia, né? Eles trabalham muito sério com essa ideia. E olha, em verdade, esse problema vai ainda mais profundo. Eu quero curto explicar isso. Isso só é o pico do problema. Abaixo disso ainda tem mais problemas. Os neurocientistas não compreendem como funciona a memória. Não se compreende isso de jeito nenhum. Como nós conseguimos memorizar essas combinações de neurônios, ou de neurotransmitter, ou de sinapses. Não se compreende até hoje o código, como informação é memorizada no nosso cérebro, realmente não se entende. Tá? E tem uma boa analogia também na biologia. Isso é a questão do desenvolvimento. Porque do ponto de vista dos biólogos, todo o nosso cérebro, finalmente, é um produto de um programa genético. De um programa genético, né? Do desenvolvimento, exatamente, né? Só que aqui o maluco é, né? Tudo que os geneticistas encontram até hoje se encaixa nessa ideia, que temos um programa genético que forma todo o nosso corpo, incluindo também nosso cérebro. Tá? Mas, no outro lado, é uma situação extremamente insatisfatória. Porque se você pergunta a alguém da área de onde eu venho, genética do desenvolvimento, como genes codificam o programa do comportamento da abelha que ela constrói ninho, eles não podem dizer. Eles não podem dizer. E aqui tem a mesma coisa. Aqui já tem caras que falam que nessa descrição praticamente da teoria evolutiva e da teoria que temos aqui praticamente programas genéticas que determinam programas neuronais do comportamento, que isso não é tudo, que temos que falta algo muito substancial e algo muito grande, mas eles não sabem o quê. Mas que bom que está aparecendo o buraco negro está se revelando. É bem interessante, né? Tá? Pois é. Agora, um ponto também que é importante, né? Que quero dizer uma vez, no contexto da vacuidade, né? Da vacuidade, que em verdade, né, nós não conseguimos, no sentido, perceber a realidade como ela é. Num sentido muito direto, podemos aplicar isso também. Nós não percebemos a realidade como ela é. Nós temos uma interpretação da realidade. A partir do que chega a nós. Nossa mente, né? O Lama Ellen Wallace, ele enfatiza isso também. O Gustavo Kittig já enfatizou isso a várias pessoas, tá? Agora, no outro lado, você pode também dizer o seguinte, isso é verdade, né? Mas no outro lado,
podemos dizer o seguinte: entre a nossa mente e a realidade lá fora deve existir uma boa concorrência, muito boa, tá? Nesse contexto, se poderia, por exemplo, na física, uma vez citar a outra grande teoria física, além da física quântica, a física da relatividade de Albert Einstein. Albert Einstein falou: eu tenho um lápis, um papel e a minha mente é o laboratório. Ele desenvolveu toda a teoria da relatividade dele na mente, 6 experimentos. E só muitos anos depois, eles tiveram a oportunidade de fazer os experimentos e mostraram que é real, que relógios que se movem realmente andam mais devagar. Coisas como isso. E isso mostra que, em verdade, né, nós já temos uma boa noção da realidade. E isso, Flori, faz os cientistas também estar seguros. Por causa disso também, eles não respeitam muito a ideia da física quântica, que nós não podemos observar ou ver a realidade como ela é. Eles falam: não, nós vivemos muito bem desde séculos. Nós já vemos, já vemos. Nós fazemos e nós temos uma super boa concorrência, né, entre a nossa mente e a realidade lá fora. Nós podemos fazer uma vacina contra a Covid-19, nós construímos celulares, computadores e vivemos muito bem. E por causa disso eles não se preocupam dessas coisas. Pois é, mas aí a gente vai encontrar a morte e aí, né, as questões mais fundamentais, e aí a gente não vai ter essas respostas. Mas aí, então, assim, os contemplativos, vamos voltar aqui para o texto, cadê? Deixa eu botar aqui. Então, ele vai dizer aqui, né? Então, a gente vai ver que para os contemplativos, o método de investigação da consciência que é diferente, é em primeira pessoa, não é em terceira pessoa. Né? E aí, onde é que está o ponto? A ciência hoje não tem os métodos adequados para fazer essa investigação desse campo da consciência, que vai ter que ser em primeira pessoa. Eles têm já um preconceito de que em primeira pessoa é uma coisa subjetiva, não é ciência. Né? Tem um pouco isso, assim. Né? Então, a ciência verdadeira é objetiva. Então, os métodos subjetivos em primeira pessoa não são validados. Né? Eles são considerados não científicos. Né? Mas é isso que o Lama Alam quer provar com os centros de estudos da consciência, né? Eles fazem os jardins dos Budas, que ele está chamando, né? Os CCRs, que é os centros, né, de estudos da consciência, que já está funcionando lá em Creston, no Colorado, tem outro na Itália e vai ter outro em Nova Zelândia. E em colaboração com os cientistas, são laboratórios esses centros, não são aldeias, não, para você ir lá viver, não, são centros de prática, para você sentar a bundinha e praticar isso que o Buda falou, e que os mestres realizados trouxeram na linhagem viva. No caso do Alan Wallace, é a linhagem do John Limpa, que ele traz de forma profunda esses ensinamentos mapeados detalhadamente. Se você olhar o Vajra Essence, que você pode ter uma noção pelos 2 livros que estão publicados em português, o Vajra Essence são 8 fases que a gente tem estudado, tanto no Tantra Vajra, né, e no esse Visão Iluminada de Samantabhadra, que a gente começou esse ano, são as 8 fases do Vajra Essence. A fase 1 e a fase 2 estão já traduzidas em português. A gente pode ver no livro Aquietando a Mente e no outro livro Investigando a Mente. As fases 1 e 2 são bem detalhadas. Então, os ensinamentos do John Limpa são uma radiografia profunda do que fazer e do que ver nesse processo de desvendar a consciência. De forma muito profunda. Então, é isso que o objetivo do Lama Alam Wallace com trazer essa linhagem viva para a gente poder realizar isso. Se ele conseguir alguns alunos que atinjam Shamatha, que a gente vai ver aqui no modelo de consciência aqui, né, 3 dimensões da consciência, atinjam o Shamatha, ou seja, desativem a mente conceitual humana normal, atinjam o nível mais sutil da mente, que é a consciência substrata, para depois atingir a consciência primordial. Então nós vamos ter Budas. Fazendo a experiência que o Buda, ou seja, a gente vai compreender a realidade de forma profunda, a partir da seu constituinte básico, que é a consciência, além da matéria e energia. É aí que está querendo dizer aqui, né? O princípio da conservação da consciência. Então, vamos lá. Então, ele vai dizer, então, embora a discussão acima possa parecer um longo desvio do tema anunciado sobre a natureza da morte,
ela é diretamente relevante para a compreensão da natureza da consciência, que, por sua vez, é fundamental para a compreensão budista da morte e das suas consequências. Os budistas acreditam que existe uma continuidade da consciência individual após a morte, e que essa consciência, ao final, se une a um novo corpo. Dessa forma, renascemos após a morte, e cada vida sucede uma anterior. Eu vou dar uma pausa aqui, a gente vai voltar, mas aí eu vou trazer, lá do livro Felicidade Genuína, deixa eu achar aqui, do livro Felicidade Genuína, a esse ensinamento rápido que ele deu sobre exatamente como é que os contemplativos veem a consciência, as 3 dimensões da consciência. Tá aqui no Felicidade Genuína, no capítulo 11. Eu fiz um recortezinho aqui. Então, o Lama explicando lá, né, no Felicidade Genuína, ele vai dizer: a visão budista define a consciência em 3 camadas ou dimensões. São elas: a psique, que seria a mente grosseira, essa mente que a gente experimenta aqui agora; a consciência substrato, que é uma mente sutil, que é esse fluxo aí onde vão estar as memórias, as marcas todas vão estar ali, nessa mente sutil, e a consciência primordial, que é uma mente muito sutil. Cada uma dessas camadas, ou dimensões da consciência, pode ser testada por meio da experiência. Então, essa é a grande ciência que os contemplativos têm a oferecer para, hoje, a ciência convencional, né, ocidental, que é a ponte que o Dalai Lama tem construído já há mais de 30 anos no Mind and Life. E você pode olhar um documentário que saiu, Dalai Lama Scientist, onde ele relata o que eles descobriram, o que essa conversa com os cientistas e com os contemplativos trouxe, né, à baila, né, e traz a visão da ciência em alguns campos lá, que vai como cosmologia, neurociência, física, psicologia, enfim, são uns 5 campos lá que eles mapearam, o que os cientistas veem hoje e o que os contemplativos veem, certo? Então, esse documentário Dalai Lama Scientist, você pode comprar, passar no Vimeo, você pode comprar e baixar. Muito legal, que traz uma síntese desses 30 anos do Mind and Life. Então, ele vai dizer, cada uma dessas camadas, na visão da consciência, das 3 dimensões da consciência, pode ser testada por meio da experiência. Esse é o convite. Se a gente quiser dar uma olhada assim, em analogias para esse modelo, às vezes o Lama traz um pouco a analogia assim, do profundo oceano, as correntes marítimas, subterrâneas e as ondas. Então, o nível mais grosseiro seria a onda. A mente mais grosseira seria como uma onda. A mente sutil seria as correntes que não aparecem, mas ficam ali embaixo produzindo as ondas. E o mar, a consciência muito sutil seria como o profundo mar. Ilimitado aí nesse caso, né? Mas não é a analogia perfeita, né? Porque não é realmente, mas essa é para ter uma ideia assim, de como é que, na verdade, todas as 3 dimensões estão presentes na onda. Por exemplo, na onda está presente a corrente que a fez ela subir e o próprio mar, a própria água. Outra analogia que esse aqui foi o que eu desenhei um pouco, se você vira assim como eu botei 3 cores, uma cor mais clara, uma cor um azul médio e um azul mais escuro, para dar uma ideia de contração, que o Lama gosta de falar assim, essa mente mais grosseira, daqui a psique, né, a mente mais grosseira, é uma contração dessa mente sutil, que por sua vez é uma contração da mente mais ampla. Certo? Então, mais ou menos assim, uma analogia, para você ver essas 3 dimensões. Elas estão presentes. Então, de onde surge a mente, da mente muito sutil, que é a consciência primordial, surge a consciência substrato, que é a mente sutil, e da consciência substrato é que surge a mente grosseira, a psique. Certo? Então, só para a gente ter uma ideia, assim, nós estamos falando de uma mesma experiência, um mesmo fenômeno, que aí como a gente está presa aqui nessa contração do ego,
da mente dual, a gente não consegue experimentar a mente sutil e nem a mente muito sutil, seria a consciência última. Então, ele vai explicar rapidamente aqui no livro, né, os 3 níveis, as características dos 3 níveis. Deixa eu tirar aqui. Vocês estão vendo o texto? Ok. Então, a psique. Então, o nível mais grosseiro, esse nível mais contraído. Então, a psique é o reino da mente, estudado pelos psicólogos. Inclui toda a gama de processos mentais, conscientes ou inconscientes. Então, os processos conscientes e inconscientes estão dentro da psique. Então, não confundir consciência substrato com, por exemplo, o inconsciente de Freud, por exemplo. Não. Aqui está dentro da psique os processos conscientes e inconscientes, que inclui todos os processos mentais, que são condicionados pelo corpo, especialmente o cérebro, em interação com o meio ambiente. Então, essa mente, a psique, todas essas 3 dimensões da consciência, a própria consciência substrata e a consciência primordial, não são algo, você não vai encontrar, são fenômenos surgidos dependentemente de vários fatores. Então, a nossa mente, por exemplo, a mente mais grosseira, a psique, ela são processos mentais condicionados também pelo corpo, né, especialmente o cérebro, em interação com o meio ambiente. Esses processos são específicos quanto a gênero, raça, idade, cultura e assim por diante. Então, essa mente mais grosseira, ela está condicionada por vários fatores. Pelo próprio corpo, pelo cérebro, pelo gênero, raça, idade, cultura e assim por diante. Ela vai configurar essa mente mais grosseira. Então, a razão mais importante para termos interesse pela psique, na prática budista, é aprender a distinguir quais processos mentais são propícios para o nosso bem-estar e quais não são. Porque uma vez que a gente vai estar operando nesse nível, para poder a gente, no mínimo, operar de forma tranquila com essa configuração de corpo, né, e mente, a gente precisaria ter pelo menos olhar para a psique é muito importante, olhar para nossos processos mentais é muito importante, ver todos os nossos fatores mentais, que aí no budismo vai se estudar de forma profunda isso, tem isso tudo mapeado, aí o Lama diz, tem uma classificação de 152 processos, ou de 52 fatores mentais, que vão ser estudados como fatores mentais básicos, fundamentais, que estão presentes o tempo inteiro, fatores mentais aflitivos, virtuosos, não virtuosos. Então, esse tem um mapeamento dos fatores mentais de forma profunda dentro da tradição contemplativa. Ou seja, os contemplativos conseguem perceber detalhes que a gente aqui, não conhece nossa mente do jeito que está, sem treinamento, não vê. A gente não vê as nossas dependências, as nossas marcas, os nossos hábitos, energia de hábitos. A gente não vê os nossos vícios, né, as nossas emoções. A gente não vê o que está por trás, né, desse rio de pensamentos e de atividade mental. A gente não consegue ver. Mas aí, no caminho do Buda, no caminho contemplativo, nós vamos ser convidados a olhar para a nossa mente, para essa psique, que são as práticas iniciais de shamatha, que a gente vai ter foco na mente, vai preparar o corpo, preparar a energia para poder focar a mente, para poder olhar para a mente, atravessar esses processos todos, e aí para poder a gente não só aprofundar a nossa prática, mas também para a gente estar no mundo de forma positiva, favorável para o nosso próprio processo de vida e de prática, e até para nos preparar para a nossa morte, né? Então, é muito importante a gente estudar os processos mentais. A gente vai estudar de forma profunda. O Lama tem trazido, nos últimos retiros, inclusive, porque ele está com foco agora na prática, né, por conta do funcionamento dos centros, né, de pesquisa. Então, ele tem trazido vários retiros, inclusive a gente está traduzindo um, que foi agora, eu estou até terminando de ver, que ele vai trazer, que foi o nome do retiro, foi The Science of Mind, a ciência da mente. Nesse retiro, ele vai trazer o caminho de prática de forma super elaborada, super bem detalhada, só o caminho de práticas. Está muito legal, e a gente, assim, quando sair esse retiro em português, a gente não pode perder, porque é uma oportunidade maravilhosa de ver todos esses ensinamentos sobre a natureza grosseira da mente, como acessar a consciência substrato, que é o nível mais intermediário, e depois como atravessar para o nível mais profundo, né?
Então, ele vai dizer, então, a razão mais importante para termos interesse pela psique é aprender a distinguir quais processos mentais são propícios para o nosso bem-estar e quais não são. Aquela inteligência emocional que vai surgir no processo da nossa prática. Né? De aí ver o que é virtuoso, o que não é virtuoso, que nos direciona para compreender a nossa própria mente, o que nos afasta. Né? Ou seja, reificando a dualidade, enfim. Então, a psicologia budista, no caso, que vai tratar desse campo da mente grosseira, né, é experiencial e pragmática, incentivando-nos a responder a essas perguntas, observando as nossas próprias mentes e a influência dos estados e atividades mentais específicos. Então, isso aqui vai ser um caminho, uma etapa da nossa prática bem importante que a gente vai ter que atravessar e olhar. Então, conforme nossa habilidade introspectiva se aprimora, então, quanto mais a gente vai aquietando, podendo estabelecer a mente em seu estado natural, olhar para os processos todos que surgem sem nos identificar, sem reagir, e aí a gente começa a identificar de forma clara o que está surgindo. Então, conforme a nossa habilidade introspectiva se aprimora, jogamos mais e mais luz sobre esse domínio antes obscuro da nossa própria mente. Que aí, aqui nós estamos no domínio da psicologia ocidental, né? Com os estudos, com Freud, com Jung, e todos os cientistas que vêm cuidando da mente, entender a mente é a psique. Esse é o nível mais grosseiro. Aí vamos, então, para o segundo nível, que é a consciência, chamada de a consciência substrata. Tem vários outros nomes, Bhavanga, Alaya Vijnana, tudo esse é o nome desse segundo nível, consciência substrata. Investigando as origens da psique, ou seja, dos processos mentais, subjetivos, objetivos, né, memórias, emoções, imagens, pensamentos, estudando, quando a gente começa a olhar na prática, os contemplativos, né, olhando e investigando a mente, aí, o que eles viram? Os contemplativos budistas descobriram que ela, ou seja, a psique, os processos mentais, ela surge a partir de uma dimensão subjacente, ou seja, tem uma dimensão mais básica que faz surgir os pensamentos. Então, quando você começa a atravessar a psique, a mente comum, os processos mentais, você vai chegar nesse lugar aqui, nessa dimensão subjacente, a chamada consciência substrato. Um contínuo de consciência individual que segue de uma vida para outra, armazenando memórias e outros traços de caráter pessoal ao longo do tempo. Comparando esse ponto de vista ao da neurociência atual, a psique, a mente grosseira, é condicionada por sinapses cerebrais, neurotransmissores e outros processos neurais, mas não está localizada no cérebro, nem é uma propriedade emergente do cérebro e de sua interação com o ambiente, como acreditam os neurocientistas atualmente. Ele vai ver que, né, seguindo aqui, a existência da consciência substrato não é apenas uma especulação metafísica, mas uma hipótese que pode ser colocada à prova por meio da experiência contemplativa. Então, o Lama, inclusive, está tentando, junto com os cientistas que estão colaborando com ele, de trazer as hipóteses investigativas, né, que conversam também com a linguagem científica para poder começarem a fazer as pesquisas, né, e gerar esses dados. Né? Então, essa não é uma tarefa fácil e não é uma hipótese que possa ser testada apenas pelo estudo do cérebro. É um desafio que pode ser assumido por contemplativos experientes que já alcançaram a quietude meditativa, ou seja, shamatha. Então, é uma pesquisa que vai depender dessa tecnologia. Aí onde é que está? Ele diz, as tecnologias que o Buda trouxe no caminho, a gente vai ver no Novo Caminho Óctuplo, vai ser a tecnologia, primeiro a ética, né, o contexto, depois vem as práticas de shamatha, para desenvolver o quê? A clareza da mente, o potencial, preparar a mente para olhar. É como se ele dissesse, você prepara o microscópio, o telescópio, né? É a tecnologia que, por exemplo, que fez surgir a própria ciência. Ele fala muito do Galileu, né? Quando Galileu constrói o primeiro telescópio, mudou a ciência, porque ele começou a melhorar a condição da visão, né? No caso, para a ciência clássica, que é olhar para fora, né? Para o mundo.
Então, aqui, a gente vai ter que desenvolver essa tecnologia, que é a tecnologia de shamatha, da quietude meditativa. A gente vai ter que ter essa tecnologia para poder chegar no ponto de atravessar a mente grosseira e chegar nessa segunda camada, a consciência substrata. Quando a gente diz que, por meio das... Vou ler aqui. Então, por meio dessas práticas, você transforma a atenção em um poderoso feixe de consciência luminosa, focada e refinada, ele vai ser comparado, né, como um laser, né, cortando as camadas superficiais turbulentas da psique como um laser. À medida que a obscuridade e as perturbações dos pensamentos discursivos e toda a atividade mental e emoções se acalmam com essa prática, com essa tecnologia que vai ser desenvolvida, né, com o Samadhi, né, o espaço da mente torna-se cada vez mais transparente. A gente vai acalmando a turbulência da contração ali, vai soltando as amarras do ego, está contraído, para poder aí atravessar, para chegar na segunda camada. E aí, seguimos? Tá, seguimos aqui. E aí, só para a gente tentar concluir aqui. Então, ele vai dizer, ainda na consciência substrata, muitos budistas do passado e do presente afirmam que você pode penetrar o substrato acessando sistematicamente memórias de vidas anteriores que foram impressas nesse contínuo de consciência. Essas memórias podem incluir lembranças de sua casa, pertences pessoais, amigos, meio de vida e a maneira como morreu. A consciência substrato também pode ser, ele está mostrando que são hipóteses de como você pode, inclusive, testar isso. Né? Inclusive, ele vai trazer aqui o caso, né, desse psiquiatra aqui, que já fez essas pesquisas. Então, a consciência substrato também pode ser indiretamente inferida com base em pesquisas feitas com crianças, que relatam memórias de vidas passadas. Veja, aqui é inferência. Olhar crianças que se lembram de vidas passadas é uma hipótese que comprova a existência da consciência substrato, mas por uma inferência, né? Pela experiência relatada e comprovada de crianças que se lembram das vidas, né, que relatam o quê? Memórias de vidas passadas, validadas, e até exibem características físicas, como sinais de nascença que remontam à vida anterior. Aí ele vai trazer, ele vai lembrar aqui, né? O psiquiatra Ian Stevenson tem feito investigações científicas nessa área, lá da Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos, e resumiu 40 anos de pesquisa em seu livro Where Reincarnation and Biology Intersect. Então, onde a reencarnação e a biologia se encontram. Portanto, então tem vários relatos dele, tem vários livros, se você colocar lá no Amazon, você vai ver vários livros do Ian Stevenson, e tem alguns traduzidos em português, que relatam essas pesquisas que ele fez com mais de 40 anos. Tem um que ele traz relato de 20 crianças, que ele ouviu, e que ele, por um método claro, científico, protegido, sem haver comunicação dessas crianças com os eventos que elas relatavam, e eles foram checados esses eventos, foi tudo comprovado. Portanto, além dos relatos dos contemplativos, que têm essa experiência em primeira pessoa, os contemplativos são aqueles que aquietam, desenvolvem tecnologia para atravessar a mente grosseira e acessar a sua consciência primordial, o seu contínuo, e vai encontrar as marcas, como o Buda acessou, ele lembra das vidas passadas dele, e ele consegue acessar, né? Ele conseguiu acessar essas marcas. E aí tem vários relatos aí dos mestres também, né? O Dalai Lama disse que se lembra das vidas dele, ele enquanto na época do Buda, por exemplo. O Dalai Lama já comentou isso, o Lama Laolas comentou isso. Portanto, além dos relatos dos contemplativos, parece haver uma base científica indireta, pelo estudo das crianças, né, que tem essas memórias de vida passada, para afirmar a existência de uma consciência substrato individual que segue de uma vida para a seguinte. Então, aqui, os dois níveis, tanto o nível grosseiro quanto o nível sutil, intermediário, podem ser investigados e aí muitas pesquisas podem ser feitas e muitos dados concretos podem ser trazidos, né, em colaboração com a própria ciência, com essa linguagem da ciência moderna, se a gente tiver as tecnologias apropriadas, vai ter que desenvolver a tecnologia do Samadhi. Aí ele vai falar agora do terceiro nível, a consciência primordial, que é um nível fundamental. Então, além do domínio da consciência substrato,
Contemplativos de várias tradições ao redor do mundo e ao longo da história descobriram uma terceira dimensão da consciência, chamada no budismo de consciência primordial. Aqui vai ter também outros nomes que o Lama vai se referir, Rigpa, Dharmakaya, são esses nomes que vão se referir, Samantabhadra, Kultuzampo, quando a gente personifica essa consciência, mas na verdade ela é a consciência primordial, Rigpa, né? Esse nível mais fundamental. Essa consciência, ele vai dizer, né, ela transcende as construções conceituais de espaço e tempo, sujeito e objeto, mente e matéria, e até mesmo de existência e não existência. Essa dimensão, essa é a mais complexa para ser investigada, porque você vai exigir uma tecnologia muito mais profunda, que aí é a realização não só de shamatha, mas de vipassana, para você atingir, certo? Aí aqui não é qualquer um. Os cientistas, se quiserem experimentar isso, vão ter que praticar. Mas aí a gente pode gerar esses dados a partir de experiências, né, de contemplativos que podem ser observados e mapeados com essa linguagem da ciência moderna. Né? Então, essa dimensão da consciência é inefável e inconcebível, porque ela transcende a dualidade. Mas, como acontece com a psique e com a consciência substrato, pode ser experimentalmente explorada por meio da meditação. Nesse ponto, a quietude meditativa, shamatha, porque com shamatha a gente chega até o segundo nível, consciência substrato, mas para atravessar para a consciência primordial, a gente, né, vai dizer, nesse ponto, a quietude meditativa shamatha, por si só, não é suficiente. Isso exige um treinamento rigoroso no insight contemplativo, vipassana, que a gente vai ter que transcender aqui a dualidade, certo? Para romper todas as construções conceituais e a concretude das nossas categorias. Porque a gente já viu que os métodos né, científicos são tudo aquilo que a gente pode apontar vai estar dependente dos construtos, né, mentais, as categorias. Até o ponto em que, eu já abri, viu, Matias? Só um instantinho, só concluir aqui. Até o ponto em que possamos repousar na natureza vazia e luminosa da própria consciência. Então, essa aqui seria a culminância, que aí seria um Buda. Atingir e permanecer, você pode até reconhecer. Não precisa ser um Buda para reconhecer. Assim. O Buda tem a estabilidade do reconhecimento. Mas a gente pode acessar, despertar para essa consciência e perdê-la. Porque a gente não vai ter estabilidade, não vai ter samadhi, provavelmente, estável para poder a gente permanecer nesse reconhecimento. Mas esse é o caminho da nossa prática. Esse é o que o Lama Wallace está trazendo para a gente, não, Alan Wallace está trazendo para a gente, que é o caminho que o Dudjom Rinpoche desvendou há 150 anos atrás e que os alunos dele atingiram essa realização. Segundo o Lama Wallace, 13 discípulos do Dudjom Rinpoche atingiram o corpo de arco-íris, ou seja, atingiram a completa realização dessa dimensão última, ao ponto de quando, no processo da morte, eles conseguirem desconfigurar todos os processos grosseiros de energia da matéria do corpo e atingir o corpo de arco-íris. Deixa eu parar aqui, fazer uma pausa, até porque eu acho que a gente terminou aqui. Não, desculpa, ainda tem só mais uma, viu, Matias? Que a gente conversa. Só mais uma aqui. Então, a consciência primordial, para terminar. Então, os budistas chamam esse nível mais profundo de consciência primordial de natureza búdica, ou natureza desperta. É uma dimensão de consciência que tudo vê. Esse é o processo da iluminação. É que tudo vê. Não tem nada oculto para quem acessa essa dimensão de consciência. Então, por natureza, essa dimensão da consciência é luminosamente brilhante e originalmente pura, mas surge impura quando é obscurecida pelo apego, ódio, delusão e de ação compulsiva. Se a gente quiser perguntar como é que essa dimensão última, que é a base da consciência substrato e que é a base da psique, como é que isso acontece? Ele diz, ela é luminosamente brilhante, originalmente pura, ela nunca vai perder essas características, mas ela pode se obscurecer pelo apego, ódio, delusão e de ação compulsiva, pela
pela contração, que o Lama vai dizer, né? Nesse senso de eu separado da experiência. Então, é repleta de qualidades de um Buda, um ser desperto, né, que é um ser desperto, ela é primordialmente presente, desde tempos sem princípio, e também deve ser elevada à perfeição por meio do cultivo apropriado. Ou seja, ela está presente o tempo inteiro, essa condição, essa dimensão está presente aqui agora, e nós precisamos apenas, o quê? Remover os obstáculos da dualidade, da identificação com o eu, com o mundo separado desse eu, para poder a gente vivenciar essa experiência, que está presente aqui agora. Então, ele vai dizer, ela deve ser levada à perfeição pelo cultivo apropriado, porque ela está agora, nesse momento, obscurecida pela contração do senso de eu, que gera todas as aflições mentais e gera toda a nossa construção de um mundo externo, separado desse eu. A natureza búdica é a verdadeira natureza imaculada da consciência, a qual nada precisa ser adicionado e da qual nada precisa ser removido, mas que precisa ser separada das impurezas que a acompanham. Da mesma forma que o minério de ouro precisa ser refinado para produzir e manifestar a pureza intrínseca do ouro. Então, na verdade, aqui agora nós já temos tudo que nós já temos essa natureza. Nós só precisamos remover aquilo que está obscurecendo ela. Essa é a perspectiva da prática. Essa é a perspectiva do caminho. Nós não temos nada para criar. Nós temos só que remover aquilo que obscurece, né? A nossa própria natureza fundamental. Então, Matias, só para lembrar, esse recorte que eu fiz, eu peguei exatamente do livro Felicidade Genuína, onde ele apresenta essas 3 dimensões, tá? Da consciência. Capítulo 11. Sim. Flori, uma questão, a consciência primordial e a consciência prístina é a mesma coisa? É a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Consciência, okay. São vários nomes, né? Consciência prístina, consciência primordial, Rigpa, Dharmakaya. Ele vai dar nomes personificados para esse Samantabhadra. Né? Dharmakaya também. Dharmakaya também, é. Dharmakaya também, okay. Tá. Certo? Então, eu acho que a gente chegou um pouco no nosso limite do nosso horário. A gente vai ficar aqui para depois a gente seguir no capítulo, né? Então, assim, porque aí, quando ele vai explicar agora essa parte da conservação da consciência, ele vai falar um pouco sobre essa... É interessante que a gente entenda esses 3 níveis, até para poder ele fazer uma referência do que ele vai falar, né? Então, eu quis trazer para vocês, para a gente já começar a olhar de forma profunda. Então, quem tiver o Felicidade Genuína, dê uma olhadinha lá, capítulo 11 de Bodhicitta, ele traz esses 3 dimensões. Leia o capítulo todo. Ele disse, se você quisesse ler apenas um capítulo desse livro, Felicidade Genuína, ele mesmo diz, leia o capítulo 11, que ele vai falar de Bodhicitta, ele vai falar da perspectiva da prática. Aí ele fala dessas 3 dimensões da consciência. Então, para a gente saber o que a gente está fazendo, nós estamos tentando remover aquilo que obscurece a nossa condição natural última. Então, nós já somos Budas. Agora, não reconhecemos essa dimensão. Mas ela está aqui agora presente. Então, essa é a perspectiva da nossa prática. Então, o que a gente precisa fazer é parar de obscurecer essa dimensão, que ela é o quê? Quais as qualidades dela? É aberta, luminosa, criativa, é um potencial né, irrestrito, e ela é a construtora da realidade. Ela é a construtora da realidade. Só que a gente está ainda, para chegar nela, a gente ainda tem que ultrapassar as marcas sutis. Esse senso de eu, essa dualidade está lá ainda, está nesse nível ainda sutil. Aí, com a prática de shamatha, a gente consegue chegar nesse nível sutil. Ele diz, a gente pode acessar esse nível sutil com a prática de shamatha, a consciência substrata, né? Que é o nível intermediário. A gente pode acessar com a prática de shamatha, quando a gente atinge shamatha, consegue desativar, atravessar a mente grosseira, os processos mentais todos, e acessar essa quietude, que são aquelas 3 qualidades que a gente vai encontrar, que quando a gente silencia essa mente grosseira, a gente vai encontrar luminosidade, bem-aventurança e não conceitualidade. Essas são as características dessa mente intermediária. Só que ela tem um monte de marcas ali,
que, dependendo das condições, elas afloram. Então, a gente precisa cuidar, porque é ela que faz surgir essa mente grosseira. Essa mente grosseira surge da consciência substrata. Então, a gente vai precisar atravessar esse campo de condicionamento mais sutil. Aí a gente pode acessar isso. A gente acessa isso toda noite, quando a gente adormece, que essa mente grosseira ela se recolhe, nossos sentidos físicos se recolhem, as 5 consciências ligadas aos sentidos se recolhem, aí a consciência mental também se recolhe, se aquieta, aí sobra a 7ª e a 8ª consciência. Que essa consciência substrato é a 8ª consciência. No nível das 8 consciências, depois a gente vai ver, mais à frente é a 8ª consciência substrato. É o 8º nível. A gente se recolhe no sono profundo, aí depois começa o sonho, aí ela começa a ativar as marcas, as energias sutis, aí as marcas começam estão lá estouradas, lá, estocadas nesse contínuo, começam a criar realidades de sonho, no sonho, né? Da mesma forma que quando a gente acorda na vigília, ela cria realidades da vigília. Só que agora intermediária pelos sentidos, pelas consciências ligadas aos sentidos. Então, a gente tem a oportunidade de praticar, de chegar nessa consciência a partir da prática de shamatha, e também, paralelamente, se a gente começa a praticar shamatha, a gente vai também ajudar na yoga dos sonhos, nas práticas de yoga do sonho, também acessar isso com lucidez no momento do sono. À noite, toda noite a gente tem uma oportunidade, tem um laboratório à nossa disposição, mas a gente não tem méritos, nem talvez ainda maturidade para chegar e aproveitar esse laboratório do nossos, cada noite que a gente tem uma oportunidade, e a gente vai ter um grande laboratório importantíssimo, que é o momento da nossa morte. No momento da nossa morte, essa mente vai se dissolver mesmo, não vai ser provisoriamente como no sono, os sentidos, elas vão realmente se dissolver nessa consciência substrata, e aí, se a gente não reconhecer a consciência substrata, a gente vai ser levado pelas nossas marcas, e aí o sonho da morte começa a acontecer. O sonho da morte começa a acontecer. Né? Então, é bem interessante assim, o processo da gente compreender isso, porque é o eixo da nossa prática. Atingir essas 2 dimensões mais profundas. Né? A consciência substrata, se a gente conseguir, será um grande mérito nosso para atingir a consciência primordial também. Tá bom, gente? Então, vamos fazer uma precezinha de dedicação rápida aqui. Eu sei que hoje a gente avançou um pouquinho no horário, desculpem. Então, que esse nosso encontro possa nos trazer clareza, motivação para a gente seguir a nossa prática. E então, usando as palavras de Mingyur Rinpoche, pelo poder dessa prática compassiva em relação a nós mesmos, todas as nossas pessoas ao nosso redor, que o sofrimento possa ser transformado em paz, que o coração de todos os seres esteja aberto, e que, principalmente o nosso agora, para a nossa responsabilidade da nossa própria prática, e que a sua sabedoria irradie de dentro. A nossa sabedoria de todos os seres irradie de dentro, que não tem de outro lugar para surgir. É isso. Boa semana. Fala, Roberto. Eu queria saber se, na sua visão, a 7ª consciência sobrevive à morte física? Porque a 8ª, a gente já viu que sim, né? A consciência substrata. Sim. As outras 5 se diluem com a morte, e a consciência mental mais ligada ao cérebro também. Agora, Manas, ela sobrevive? Sobrevive porque é o senso de eu, né? Assim, um movimento, e esse movimento vai surgir criando sonhos da morte, né? Vai surgir, vai continuar. Então, na sua visão, Manas sobrevive? Sobrevive. Vai continuar dando, não ligada à mente humana, mas agora ligada aos novos processos que vão surgir das nossas marcas kármicas. Porque, inclusive, a gente não sabe que corpo vai ser, a gente vai assumir. Eu sempre achei um pouco estranho que na consciência substrato ela não é propriamente individual, né? Não ela é individual, ele diz claro que é individual. Consciência substrato mas é uma delusão, individual, né? É um fluxo, sim, nesse sentido, mas é um fluxo individual de consciência. Mas não é um fluxo... porque se você pode manifestar em corpos de outros reinos, significa que você pode passear por Alaya Vijnana de uma maneira em que você
Entendeu o que eu quero dizer? Então, porque não há ela não individual é no sentido... ela não é um ser, né? Não é esse eu que a gente se identifica agora. Nós estamos identificados com o eu que está ligado com esse corpo. Mas Isso. essa consciência tem uma individuação. Ela é individual, ela tem uma individuação, mas ela não é humana. A gente pensa que a gente sempre liga a individuação com a nossa mente humana. Mas ela tem uma individuação. Tem a dualidade operando. Nesse sentido, tem uma dualidade operando. Agora, a forma... É que às vezes eu fico um pouco de dúvida da função de Manas, né? Porque é uma consciência de eludida, então ela já é aflitiva, porque ela, na verdade, vê mundo externo e interno como independentes, mas ela não tem mais corpo físico no momento da morte, e aí vai botar referenciais em algumas coisas que podem ser muito confusas, né? É um corpo sutil, vai ter um corpo sutil. Pois é, mas aí o corpo sutil pode ser muito diferente conforme os 6 reinos. Exatamente, depende das suas marcas aí, vai depender muito das... As marcas é que vão impulsionar novo renascimento. Por isso e o interessante é que a gente poderia entender mais da consciência substrato e do corpo sutil. Espera aí, só Átila, um instantinho. Conclui, Roberto, que eu acho que ela quer falar. É só para concluir. É interessante que o estudo e a contemplação da consciência substrato e da própria Manas é uma coisa que pode ser feita de uma maneira dual. Não é uma maneira, entendeu? Dual no sentido de que você... no sentido de que você pode conhecer. Mas vai conhecer por experiência direta. Por experiência direta. Não é por conceito. Experiência direta. Não, mas você se reparar bem, a vida é experiência direta. Aí depois que você tem a experiência direta pelos sentidos... Não, tá? Nossa vida está... Não. A nossa experiência de vida está intermediada por conceitos, pela nossa mente conceitual. A gente não vê isso. Aí onde é que está? A gente vai ter que olhar isso. Tá? Vamos olhar. Mas porque, Flori, você vê os outros animais, que esses, pelo menos, os outros 4 reinos são mais abstratos, mas você vê os outros animais, você vê que a parte conceitual dele não é tão sofisticada e tem emoções, e tem várias coisas. Então, eu sempre acho um pouco estranho. Claro, como a gente põe o conceito, houve a ocultação da ocultação, é que você realmente ficou totalmente iludido. Mas se você reparar e refletir, contemplar os animais, você vai ver que ali o conceito é muito menos sofisticado e tem medo, tem ciúme. Porque aí a gente vai ter que estudar isso é uma coisa bem complexa. Claro. Estudar esse nível da mente grosseira é bem complexo já é bem complexo. A gente não tem clareza. Nem a psicologia convencional tem clareza do que, por exemplo, os contemplativos já viram. Eu também nem agora posso nem discutir contigo, mas assim, falando, o Lama lembra, o nível, a mente ela opera no nível conceitual e o nível energético. Os dois são coextensivos. Então, tem energia, que seria as emoções, estão ligadas às energias, mas tem uma mente associada, conceitual associada. Então, os animais também têm uma mente conceitual deles lá e uma mente e uma energia funcionando. Aí parece bem parecido assim, né, com as emoções, a raiva, algumas emoções, né, mais grosseiras. Nós temos coisas mais sofisticadas assim, porque a nossa mente tem essa grau de sofisticação. Nós temos outras energias mais sofisticadas que a gente nem reconhece. Se você olhar o estudo que o Lama faz dos 51 fatores mentais, são 51 fatores mentais que a gente... subjetivos. Mal a gente detecta raiva, mal a gente detecta inveja, mal a gente detecta medo. Imagine 51 fatores. Entende? Então, assim, é um estudo profundo, né? Desculpa, a Átila queria falar. Valeu, obrigado. Átila? Acho que ele já foi. Foi. Então tá. Então, gente... Vocês não, está aqui. Sim. Já acabaram... Estou dizendo aí o que eu... Tá bom? Não, Flori, eu estou dizendo que o que vocês abordaram, né, já ficou claro aí o que eu queria dizer, tá bom? Tá bem, querido. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Estou. Tá. Entendi. Entendeu? É isso. Entendi. Tá bom. Então tá. Bem-vindos ao nosso laboratório. Essa é a nossa prática, por onde a gente está se metendo. Olha aí. Se a gente quiser realmente se aprofundar de fato no caminho e olhar de forma profunda, é isso que os
que o Lama Lawrence está trazendo para a gente, essa linhagem viva do John Limpa, essa clareza, passo a passo do que a gente vai olhar, e métodos que aí a gente não vamos ter ilusão, não vai ser através do estudo do livro. O estudo do livro vai ser fundamental para nos ajudar a compreender os processos e ter confiança, inclusive, para poder praticar. Mas vai ser através da prática que a gente vai acessar isso. Não tem outro caminho. Flori, Vai, Dareha. Oi. eu fiquei com algumas dúvidas, mas eu acho que já passou da hora, então eu posso guardar para a próxima sessão, né? Tá nosso bom. próximo encontro. Tá bom, querida. Então tá. Qualquer coisa também, você pode mandar a conversa, a gente pode ir falando também pelo Zap. Tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Tá bom, Boa queridos. noite. Boa semana. Obrigada, Flori. A gente Tchau, segue. gente. Obrigada, Tchau. Lívia, muito obrigada. Boa semana.